Aí você descobre que está grávida, seu apartamento já não comporta mais o tamanho que vai se tornar aquela família e decide se mudar, comprar um apartamento novo, mas o apartamento novo não reflete muito a essência do que vocês são e não tem a funcionalidade que vocês precisam, pelo menos na área social. E foi isso que motivou esses clientes desse projeto a chegarem até a gente e pedir essa transformação. Eu sou a Leca. Eu sou a Maria, somos arquitetas da arte na arquitetura e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho desse projeto e toda essa mudança que a gente fez nessa área social, com poucas intervenções, mas que já fizeram uma grande diferença e que em breve a execução vai iniciar e vocês vão poder acompanhar tudinho com a gente. Mas antes de ser isso aqui, o espaço é isso aqui. Mais ou menos isso aqui, porque baseados no layout que a gente propôs, eles já fizeram uma alteração e disseram que mudou muito já o modo de viver naquele espaço. Então, uma das coisas que mais incomoda eles é porque, primeiro, não tem a linguagem, a cara deles. Eles têm um estilo que mistura um pouco mais do industrial com o contemporâneo e queria uma coisa mais leve. Então, a gente já pode notar que aqui a gente tem bastante excesso de informação, já é um apartamento mais antigo, né, com algumas informações estéticas que são mais antigas, e aí a gente deu essa modernizada, sem quebra de parede, sem intervenção na laje, sem fazer forro, porque eles já têm um desenho de forro proposto aqui, e essa foi uma das necessidades, né, que eles nos apontaram, que a gente também observou. Além dessa questão estética, tem a questão funcional, porque uma das coisas que mais desagrada e a gente acha que o espaço fica muito poluído é essa questão da TV junto com o sofá aqui, e aqui ó, tem a circulação de acesso da casa, né? Aqui é a porta principal e aqui é a porta para os quartos. Então essa sala aqui vira um grande fluxo o tempo todo. Então essa é uma das coisas que a gente apontou. E aqui bem do lado da sala de estar, já tem a sala de jantar que está integrada também com uma sacada que fica logo aqui, mas a sacada vai ser um assunto para um outro vídeo. Hoje a gente vai mostrar só a área social mesmo. E do lado de cá tá a cozinha, que a gente não fez nenhuma intervenção, mas a gente sempre leva em consideração a arquitetura existente, né, para poder pensar em todo o conjunto, porque afinal de contas é tudo uma coisa só, né? O espaço vai ser vivido como uma coisa só, então a gente sempre leva em consideração e respeita o que já existe. E aqui na área de jantar, eles tinham uma mesa que, apesar de ser de vidro, ter uma certa leveza, transparência, tinha um grande excesso de informação por essa base robusta. As cadeiras também, que são diferentes, em modelos diferentes, não eram muito confortáveis também. Aqui ao lado a gente tem essa cristaleira, que tinha uma certa integração com a sacada, então isso funcionava para eles e foi algo que eles quiseram manter, porém, a gente adaptou numa estética que vai fazer mais sentido com o que a gente propôs, né? E com a essência deles também, a personalidade deles, o que eles realmente gostam. E aqui é a questão do hall de entrada. Como o corredor aqui, né, é do prédio, todo mundo sai muito de cara, eles gostam desse anteparo que dá uma certa privacidade para o hall de entrada, para abrir a porta do apartamento e não estar direto dentro da área social. Então a gente manteve essa questão desse anteparo, só que mais condizente com a proposta de design que a gente estava trazendo. Então, a gente pegou, né, essas informações e alguns itens que eles têm aqui também para trazer para esse contexto de hoje, né, do que eles precisam. Aqui eles já ocuparam o apartamento, né, então a gente consegue verificar o que eles precisam mesmo, porque acaba que esse uso, ele conta a história de como a casa é vivida, né? Então, eles precisam de um espaço aqui para deixar os calçados, para pendurar, para deixar as chaves. Aqui a gente tem uma cervejeira que está deslocada, está fora de qualquer ponto, então a gente precisa dar um sentido para ela. A questão de espelhos foi uma coisa que eles queriam também que não fosse tanto assim, né? Que tinha muito espelho, já meio ultrapassado. E outra coisa é que a gente sempre foca na iluminação, que ela é um fator bem importante. Então a gente redistribuiu essa iluminação, tiramos esses excessos de ponto que eles têm aqui e otimizamos, trouxemos um ar mais contemporâneo. Aí a gente vem para a planta, né, que é a planta como é proposta do projeto. Então a gente manteve ó, o anteparo aqui e o sofá que estava grudadinho aqui e a TV daquele lado, a gente inverteu
posicionamento da TV para que a gente conseguisse demarcar aqui a posição da sala de estar. Eu acho que isso fez grande diferença, né? E aí, dessa forma, a gente conseguiu liberar esse fluxo de passagem que tem aqui, que é o acesso para a parte dos quartos, né? E além disso, aqui também tem um lavabo. Então, realmente era uma área que tinha muita circulação e no layout anterior acabava tendo Conflito, né? esse conflito de uso, porque imagina ter alguém passando aqui o tempo inteiro enquanto está assistindo TV, acaba sendo chato, né? Então, invertendo essa lógica, a gente conseguiu setorizar muito mais os espaços, a gente manteve aqui no hall de entrada ainda esse apoio, né, dessa sapateira que eles têm. Isso é muito legal, porque como eles já estavam vivendo no espaço, a gente consegue observar o que funciona e o que não funciona. Então, muitas coisas se mantiveram, só que aplicadas de uma forma diferente agora, né? Eu acho que outra coisa que funcionou bem, primeiro, destaque, a gente setorizou como se aqui fosse um ambiente, a marcação, graças ao tapete, que a gente também fala que tapete marca espaço, e realmente, olha, como o tapete consegue marcar o espaço do estar, mesmo estando juntinho aqui, né, da circulação e da área de jantar. Que aqui eu acho que é outra diferença, o formato da mesa fez muita diferença. A gente tá com 6 lugares, claro, no outro tinha 8 lugares, mas era algo que ficava muito robusto pro espaço. Então a gente se permitiu, né, e os clientes, com a aval dos clientes, a trocar por uma mesa com 6 lugares, mesmo que quisesse aumentar um pouquinho para uma mesa de 8 lugares, ia ficar confortável, mas o formato dela, não tendo quinas, né, com esse formato mais oval, ele deixa mais fluido o espaço e mais leve. Então a gente teve essa alteração aqui no layout, e que eu acho que foi muito acertado. Além disso, a gente criou outros ambientes. Aqui tem a sacada, né, que vai ficar para um outro momento, mas que também a gente pensou nessa integração, e a gente trouxe elementos que valorizam tanto o espaço integrado, né, em conjunto, quanto a questão individual. Então a gente observou o casal, a gente observou sobre vários ângulos para dar essa diferença, né? Como é que vai ser a vida em casal, quando, né, os filhos estiverem com a avó, estiverem em outro lugar, eles têm espaço, né? O que eles gostam de fazer? Gostam de cozinhar, de estar junto, tem essa proximidade. Aqui, né, poder cozinhar e observar alguma coisa na TV, uma musiquinha. Tem a filha que é bebê ainda, então vai explorar esse espaço aqui. Então, a mamãe consegue estar aqui na cozinha e observar ou até brincar. Tem um espaço para uma leitura, alguma coisa assim. Então, tudo muito funcional. E o funcional, ele não precisa ser só funcional, como essa proposta de hall de entrada aqui que a gente colocou com o espelho, né? Eu comentei lá no começo do vídeo sobre a cristaleira, né? Que ela permaneceu aqui no mesmo lugar, nesse mesmo cantinho, porém agora a gente repensou o design dela e trouxe para junto a cervejeira, que antes ficava aqui, entre o hall de entrada e a sala de estar. Um posicionamento que acabava não fazendo muito sentido, mas era onde sobrava espaço. Então a gente trouxe ela integrada nesse mobiliário e posicionando ela dessa forma a gente consegue atender tanto a essa área social quanto a sacada também. Outra coisa que eu comentei também foi a respeito de respeitar a arquitetura, né, que a gente não mexeu na cozinha, porém a gente apontou algumas pequenas mudanças a serem feitas que já iam valorizar ainda mais o ambiente já existente. Como, por exemplo, a troca das banquetas, a substituição também da coifa, porque era um modelo de coifa já bem antigo, que não tinha um design muito legal, e as luminárias também. Então, fazendo só essa troca bem simples, que são coisas tranquilas de se fazerem, a gente já conseguiu dar uma outra cara para esse ambiente sem ter que mexer em muita coisa. Outra coisa que a gente sugeriu, se eu não me engano, foi mimetizar essa porta. Quando a gente diz mimetizar, é dar uma disfarçada nela. A gente está sugerindo pintura aqui, que é uma coisa que o cliente está avaliando ainda, porque como eles estão morando na casa, existe a possibilidade de usar o papel de parede no lugar para não fazer muito pó, né? Por causa do bebê e tal, para eles não terem esse transtorno de lixar e pintar a parede, enfim. Mas o legal mesmo é se fosse essa pintura, porque daí a gente já consegue ocultar essa porta. A questão de ocultar a porta faz bastante sentido para a gente, porque ela dá mais sensação de amplitude. Porque já pensou colocar um papel de parede, por exemplo, né, que é num tom mais escuro, no verde, e a porta ficar clara, vai chamar bastante atenção para a porta, no fim, porque vai ser um elemento diferente ali. Então, é algo que a gente está avaliando juntos. Outra coisa é que a gente continuou com a ideia de esconder a porta do lavabo, justamente para essa integração. Então, a gente tem um painel aqui, né? E a gente tem também ocultar a porta da área de serviço.
Uma coisa que eu acho que é legal é que a gente buscou os elementos presentes na cozinha, que era o que ia ficar, e trouxe todos esses outros ambientes puxando já aquela cor, né? Pra gente não destoar, para não ficar muito discrepante e parecer que foi pensado junto. Fica melhor explicando até nas imagens. O que a gente tinha sugerido a princípio? A gente tinha sugerido tirar a questão do branco, do teto branco, e trazer um cimento queimado, justamente por essa ideia do industrial que agrada a eles, mas a gente não queria deixar um industrial muito pesado, né? Então a gente faz essa brincadeira, né? Até com as cores e os elementos, a gente traz elementos de iluminação, então aquela sanca que existe lá e que dá um ar até um pouco clássico, a gente resolveu marcar ela de forma bem retilínea, assim, com esse perfil de LED já para evidenciar, né, as linhas mais retas mesmo, e a gente acabar gerando esse pontinho de luz ao invés de a pessoa só ver o rebaixo, né? Então a gente tirou o partido de algo que já existia. E aqui a gente optou por trazer esses pontos de iluminação mais discretos também, só que com ar mais contemporâneo. Aqui a gente aproveitando o ponto que já tinha das luminárias antigas, ó, aqui a que a Maria falou da coifa, uma coifa mais reta, né? E aqui a gente já tinha uma pedra marrom, uma cozinha mais neutra, mais clara, então a gente trouxe esse mais claro para a cor do cimento queimado, que é um cimento claro também. O marrom, né, que ele está presente aqui em variação de cores, né, mas está na poltrona, está no sofá. Aqui a gente tem um tapete mais prático, que a gente sugere o couro, né, por causa dessa questão de manutenção, criança, enfim. O sofá também é de couro, inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, sobre sofá de couro, então vai lá assistir para entender por que esses clientes optaram por colocar um sofá de couro. São N motivos. E aqui a gente tem a questão da cristaleira lá no fundo, a gente utilizou um vidro decorativo para ficar mais leve, então tem toda essa organização, essa harmonia entre os elementos, né? Tem bastante vegetações também, porque é algo que o casal gosta. Esse quadro já existe, né? Se eu não me engano, do acervo da cliente. Então ela fez questão de manter, a gente já incorporou no projeto. Aqui tem um outro quadro também, porque deixando um elemento isolado, às vezes parece que ele fica meio perdido no espaço. A gente gosta de fazer essas conexões de coisas que se complementam. Então a gente tem o quadro da cliente aqui e a gente fez uma proposta de um outro quadro na mesma pegada ainda, mais para trazer esse tom de verde para essa parede que está muito amadeirada, né? Então, para dar um pouco de contraste mesmo. E trazer um outro ponto de destaque para ali. Eu acho que aqui o que vale a pena ressaltar no layout que vocês viram, a mesa estava virada, mas a gente fez uma segunda proposta invertendo esse alinhamento da mesa para que a gente conseguisse aproveitar os mesmíssimos pontos que já estão sendo utilizados. E aí aqui a gente traz uma luminária bem clara para que ela não seja um ponto focal no ambiente, porque não é ela que tem que mais aparecer, né? Então a gente tem esse painel com esse verde aqui, eu acho que os pontos de periferia, né, os pontos periféricos são os mais importantes. Aqui a gente tem a vista para o hall, que ele é as boas-vindas da casa, né? Ali que a graça acontece, então a gente vai saindo desse tom mais escuro do hall e vai caminhando para o mais claro, porque lá lembra que era a cozinha que já estava existente, então a gente começa a fazer essa integração como se fosse um gradiente, assim, né? Uma transição. E aí a gente evidenciou o hall, a questão do teto amadeirado era uma coisa que também veio na referência dos clientes, e a gente manteve aquele anteparo, né, que o cliente gosta de ter por causa do acesso, eu acho que faz total sentido, e a gente aproveitou aqui para fazer esse cantinho dessa poltrona. Aqui está o móvel que a gente falou que é a sapateira, então ele se integra também ao design do ripado, ele se integra com a questão do painel no teto, né? E até no estofado ele tem essa conexão, essa harmonia. E o verde que eles tanto gostam, né, de planta, a gente também trouxe para cá. Então, quando o cliente se abre bem para o que ele se expressa bem para o que ele quer, a gente consegue fazer o ambiente ter essa harmonia. Outra peça que eu acho que é interessante é que a gente colocou aqui, ó, um colar de parede e ele fica bem nessa chegada aqui. E ao mesmo tempo ele traz o amadeirado, né, que tem essa ligação com o que é mais natural.
que é o que está sendo apresentado nos quadros. Então, embora não seja um outro quadro, decoração se complementa. Esse é um ponto importante de ser observado. E aqui a gente consegue perceber bem essa questão da porta mimetizada, né? Que a gente comentou um pouquinho antes. Como essa cor traz uma certa continuidade entre o espaço, entre a parede aqui, né, do painel, o fundo, e ele vem até aqui, alinhado com esse forro. Não cria nenhum ponto de destaque além disso, porque se a porta ela contrasta muito, no fim ela acaba chamando mais atenção, né? Inclusive o próprio ar-condicionado a gente sugeriu também para que ele ficasse um pouco mais camuflado e não gritasse nessa parede, que é tão nobre, né? A gente sempre fala de iluminação de destaque, que a gente tem uma referência que é muito boa, ó. Então, tudo está iluminado no seu ponto certo. Aqui a gente está dando uma iluminação de destaque para essa peça, aqui uma iluminação de destaque para essa peça. Isso é bem importante no projeto, isso faz bastante diferença. E aqui, para entender um pouquinho da cristaleira que a gente propôs, né? Muito diferente da cristaleira existente, aqui a gente tem algo bem discreto, assim, porque a gente coloca o vidro decorativo justamente para dar uma graça, para entender que tem algo ali, mas que não fica tudo evidente, tudo aparente. E a gente deu um respiro aqui, ó, entre a cristaleira e a cervejeira, que aqui a gente pode botar os itens de acesso rápido, né? Então, tirei a cerveja daqui, apoio aqui, pego um copo, enfim. Isso é bem legal a gente ter sempre de uso, prevendo a praticidade, tá? E o metal preto dando esse contraste e trazendo um pouco mais do estilo deles, que é justamente o contemporâneo, né? Então aqui a gente consegue perceber bem essa integração entre os espaços, com a cozinha lá atrás. A mesa de jantar nesse tom um pouco mais claro também, porque assim como a gente selecionou as luminárias nesse tomzinho mais claro para não roubar a cena, a gente pensa nisso também nos mobiliários. Então, vocês podem perceber que olhando aqui, batendo o olho, o que chama atenção mais é o sofá e os tons de verde, que é realmente, era a intenção, né, do projeto. Esse sofá de couro foi um pedido dos clientes, era uma peça que eles gostam, já está até comprada, inclusive. Então, por isso que é importante ter esse equilíbrio, essa harmonia entre as cores, né? Não só nas cores que vão na parede, mas as cores também dos mobiliários, dos acabamentos, das texturas. E esse negócio de integração, a gente sempre tem que pensar que às vezes é legal que o material envolva ou ele esteja presente em ambientes que a gente quer que tenha essa sinalização visual, né, de que eles são parte de um todo, de um conjunto. Então aqui, ó, a nossa proposta é que o painel saia da sala e que ele abrace a cozinha. Assim a gente dá essa continuidade, né, de parece que foi pensado junto, de que é proposital, porque aqui na cozinha em si a gente não mexeu em nada de marcenaria. E aqui a gente termina no hall, né? Então, a questão, né, do que a gente queria trazer, notem que não tem iluminação muito presente em todo o espaço, a gente tem essa marcação, esse boas-vindas, consegue dar a descrição que os clientes queriam, e quando sai desse hall a gente vê o todo, né? Que é o quadro que a cliente já tem, então a gente respeita muito isso, né, da comunicação que a cliente já tem, a questão de decoração também, do verde, a gente cria toda essa integração do que era e do que os clientes desejam que seja, e aqui eu acho que o legal é que a intervenção civil não existiu, né, não vai existir, é mínima, né, então alguma adaptação, e quero vir com ele prontinho, porque vocês vão ver que a transformação vai ser bem grande. E aí, para vocês poderem acompanhar todo esse processo, tanto agora durante a execução, quanto no resultado final também, vocês acompanhem a gente aqui no canal, se inscreve, acompanha também nas nossas redes sociais, porque às vezes a gente mostra, às vezes não, sempre que a gente vê, a gente mostra por lá, como que tá ficando o andamento, para vocês poderem acompanhar de pertinho, e depois a gente volta para mostrar o resultado final para vocês. Tchau, tchau!